hoje é uma palavra também fora de moda, né? Mas enfim, ele tinha tido uma biografia intelectual muito acidentada, né? Então, o que é que faz? Em primeiro lugar, ele admira a figura do Alceu Moroso Lima, mesmo em alguns pontos ele discorda, alguns momentos que ele acha que foram equivocados no roteiro de Alceu Moroso Lima, mas há uma profunda admiração pelo homem, né? É preciso esquecer que nós estamos em 77, eu diria quase saindo da ditadura militar, né? Já em 77, já logo depois vai haver as grandes greves do ABC, né? Logo depois a fundação do PT, e há também muita, a censura se abrandou muitíssimo no final dos anos 70. Né? Então, o que acontece? Alceu Moroso Lima fica representando, na época, uma espécie do grande intelectual cristão, intelectual católico, que se opôs abertamente à ditadura, né? E cunhou a expressão terrorismo cultural. Essa expressão que, infelizmente, foi pertinente durante tanto tempo, né? Terrorismo cultural, foi cunhada, foi criada por Alceu Moroso Lima, logo no começo, quando a ditadura passou a atingir as universidades, a imprensa, a censura. E ele, como um homem que parecia um pouco, digamos, o Dessus de la Mêlée, quer dizer, um intelectual assim, que já tinha uma posição eminente no Brasil, então não foi atingido como pessoa, mas ele teve uma certa liberdade de escrever essas coisas. Então ele foi muito admirado pela esquerda, embora fosse, na sua formação, fosse um homem mais democrata cristão, né? Com algumas tendências socializantes, mas nunca foi um homem propriamente de esquerda. Então essa biografia é uma biografia que eu li com muita atenção, né? Gostaria de terminar até essa entrevista, né? Porque eu percebo que o Carpo vai assim seguindo, né, os momentos ideológicos do Alceu Moroso Lima, sempre procurando uma conexão muito grande com as conjunturas ideológicas brasileiras e internacionais. Aí a gente vê uma coisa que deve ser muito meditada, que a partir de um certo momento, talvez seja o final do século XIX, alguma coisa que eu ando estudando e um dia talvez escreva, começa a haver uma sincronia muito grande entre o Brasil e a Europa, ou o Brasil e o mundo ocidental. Aquele famoso atraso, né? Nós tanto lamentamos, né? Sempre 20 anos, pelo menos a gente diz, né? Que as ideias chegam aqui tardiamente, né? E talvez valesse para o romantismo, né? Eu acho que ele vai diminuindo porque verdadeiramente o mundo vai ficando globalizado mesmo, né? Não no sentido propriamente atual, nessa globalização financeira, globalização pela informática, mas nas relações, né, econômicas, as relações culturais, né, elas são assim muito próximas, né, cada vez mais. Mas demorava 20 dias, 30 dias para chegar um vapor, né, da Europa, mas 20 dias para chegava, né? A gente vê pelo Machado de Assis, que a gente lê, que ele lia coisas que tinham, ele estava a par daquilo que tinha acontecido na França 1 mês, 2 meses antes. Então, realmente começou a haver uma sincronização. Isso é muito interessante, uma sincronização, não diria da economia, dos aspectos infraestruturais, mas uma sincronização assim, cultural, muito forte, né? E o Alceu Moroso Lima, que era um homem que viajava muito, um homem que tinha posses, né? Foi para a França várias vezes, como também os nossos modernistas, né? E, sobretudo o Oswald de Andrade, ele tinha uma sensibilidade muito grande àquilo que acontecia na Europa e que ele via também acontecer, pelo menos, numa certa classe social no Brasil. Então vejam, né? Ele acompanha o Carpo fazendo a biografia de Alceu Moroso Lima. Ele estuda primeiro a Belle Époque. Alceu Moroso Lima foi um homem, né, que, na época da Primeira Guerra, né, ainda já começou a escrever, ele era muito jovem, né, e, portanto, tinha uma visão liberal, talvez mais próximo de Rui Barbosa, de Nabucco, né, foi contemporâneo do final daquele liberalismo do século XIX. Depois, ele fica muito abalado com a Guerra de 14, né, que também para ele foi o primeiro final das ilusões. Ele sempre disse isso, não sei se é uma ideia original dele, mas eu li muitas vezes essa ideia, que o século XIX acabou em 1914, né, que ainda houve entre 1900 e 1914 aquelas exposições internacionais, né, que havia na Europa, e no Brasil a ideia do progresso,
Brasil republicano agora, positivista em parte, enfim, aqui o Brasil ainda vivia uma certa euforia tipicamente do século XIX, quando veio a guerra mostrar que aquele período de paz, né, desde a guerra de 70, quando a França perdeu para a Alemanha, depois disso esperava-se que nunca mais haveria guerra. E, no entanto, veio o caso do Dreyfus, etc. Então começou-se a pensar que as coisas não eram tão assim tranquilas. Depois ele se converte ao catolicismo, né? Em 1928, a gente sabe, né? Ele dá o adeus à disponibilidade, né? Naquela época as pessoas escreviam e todos discutiam, né? Quando ele escreve adeus à disponibilidade, todos os intelectuais tinham propósito. Hoje ele podia escrever 1000 coisas, né? Hoje a gente vê que as pessoas escrevem 1000 coisas no jornal, né? Depois de uma semana ninguém mais sabe, né? O que a pessoa escreveu. A memória hoje é muito rápida. Naquele tempo, uma pessoa como Alceu que escrevesse vou dar meu adeus à disponibilidade, então Mário de Andrade falava, Oswaldo de Andrade falava, todos os intelectuais do Rio também falavam, o que será que vai acontecer agora? O que ele quer dizer, né? Havia, vamos dizer, uma vida cultural, literária muito viva, né? Muito sólida, e fazia com que os intelectuais se correspondessem, se manifestassem. Mário de Andrade escreveu sobre isso na época, né? Então nós estamos falando de uma época em que havia uma sociabilidade literária muito forte. E o fato de ele ter se convertido ao catolicismo, né? Sendo ele um homem que tinha atravessado o modernismo, tinha dito palavras de grande elogio ao modernismo, a gente sabe que ele enfrentou até a Academia Brasileira de Letras, dizendo que a Academia devia evoluir, né? Senão morreria ele com o Graça Aranha. Então essa sua passagem pelo modernismo, né? Que foi muito interessante, que abriu a ele toda a cultura moderna, né? Parecia cortada, né? Mutilada, quando ele se converte realmente ao catolicismo, e é uma forma que naquela época era um catolicismo muito tradicional. Então tem um período assim em que ele carpou, entende bem, muito bem, porque foi contemporâneo, né? Essa passagem para o conservadorismo, né? Nunca, evidentemente, ele foi integralista, muito menos fascista, mas era um homem antiliberal. Ele era um homem que escrevia contra, vamos dizer, o que ele achava o modernismo liberal, que seria o destruidor das tradições. Então, esse é um momento muito contraditório, muito controverso da vida de Alceu. Mas durante a guerra, um pouco antes da guerra, quando há a Revolução Espanhola, né, aí realmente é um momento de escolha, né? Que o Franco aparece como defensor da tradição. O Franco era um homem católico, profundamente ligado, vamos dizer, às ordens religiosas mais tradicionais. Então, apareceu realmente ao mundo como uma luta, né, em que o catolicismo estava do lado da direita. E é uma divisão muito grande, porque Alceu, no fundo, era democrata, né? No fundo, a formação dele era liberal. E ele viveu de uma maneira dramática essa passagem, e felizmente, ele teve, vamos dizer, luzes suficientes, né, para se separar totalmente desse mundo, né, de direita e muito conservador, né, que é anterior ainda à ascensão do nazismo, em 36, 37, e a guerra, anterior à guerra, e ele foi muito ajudado por um pensador católico muito aberto, que é Jacques Maritain. Jacques Maritain, casado com uma judia, e muito profundamente democrático, né, foi para os Estados Unidos e escreveu muito contra essas posições direitistas da igreja. E ele tinha uma influência enorme no mundo católico ocidental, e Alceu Moroso Lima, de alguma maneira, se considerou discípulo de Jacques Maritain, que foi ótimo porque ele passou imediatamente para o lado democrático, né? E escreveu sempre a favor dos aliados, né? Bom, então tudo isso a gente vai acompanhando a vida dele e vai mostrando o contexto, né? Depois, o que aconteceu? Os aliados venceram, né? Os aliados venceram. Aí começa a Guerra Fria, a Guerra Fria. Isto é, os Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro. A aliança durou muito pouco, né? Só no momento de derrotar os nazistas. Depois, os Estados Unidos e a União Soviética, naquele tempo muito mais poderosa e muito mais influente do que hoje, né? Eram dois grandes polos, né? E nos Estados Unidos começa uma perseguição aos comunistas, né? Chamado macartismo, né? O senador McCarthy, né? Que nos anos 50 perseguia realmente, prendia, né?
Chaplin, por exemplo, e tantos outros foram perseguidos por filocomunistas. E então Alceu Moroso Lima, já, vamos dizer, devidamente vacinado, né, pelo maritanismo, passou a defender uma democracia cristã que, segundo ele, era uma terceira posição. Já se falava naquela época de uma terceira posição. Nem capitalismo, nem comunismo. Né? A democracia cristã foi vitoriosa durante algum tempo. Na Itália, na Alemanha, né? De Gasperi, Adenauer, etc., foram democratas cristãos. Mas era pouco para o Brasil. Né? Logo se viu que a democracia cristã se aliou muito fortemente aos Estados Unidos, isso na Europa. Né? Então, o Alceu Moroso Lima seguiu outro caminho que eu acho muito feliz. Né? E eu mesmo, de alguma maneira, me considero assim, descendente disso. Né? Porque a democracia cristã era uma forma nem comunista, nem capitalista, mas insuficientemente, né, anticapitalista. Né? E nesse momento se forma, na França, um pensamento democrata cristão e anticapitalista, com o Badlebré, com o Mounier, com outros que vieram, no caso do Lebré, para o Brasil, e realmente começaram a pensar no terceiro mundo. E o terceiro mundo não pode seguir o caminho do comunismo, porque ainda é um pensamento materialista que eles estão atacando, mas também não deve se aliar com os Estados Unidos. Essa posição é uma posição muito interessante, né? Porque isso é a raiz, vamos dizer, da igreja progressista, né? Da igreja de esquerda, e o Alceu Moroso Lima teve, vamos dizer, as luzes e o bom senso de assumir uma espécie de posição de liderança dentro dessa linha, que depois de 64 foi ótima, né? Porque depois de 64 ele definitivamente atacou o golpe, né? E se aliou a uma vasta esquerda, né? Que é a esquerda dos anos 60, que é uma esquerda que reunia comunistas, socialistas, comunistas de vários naipes, né? Trotskistas, inclusive, e trabalhistas até, por que não, e cristãos de esquerda. Essa frente tão bela, né? que foi atingida no coração em 64, né? E eu tive, vamos dizer, a sorte de participar de um jornal chamado Brasil Urgente, né? Que os dominicanos editavam, e que fazia a grande frente de esquerda, né, em apoio ao governo Goulart. Ela tinha o seu Moroso Lima como uma espécie de mentor. E Carpot, naturalmente, reconheceu isso, né, e verificou a situação, que no Brasil a situação da igreja era muito diferente da Europa, né, em que o conservadorismo, vamos dizer, venceu em vários pontos. E com isso ele vai mostrando como é que no Brasil há uma passagem da direita para o centro, do centro para a esquerda, num grande líder católico, como Alceu Moroso Lima. Né? Então, quando ele escreveu esse livro, eu acho um livro muito bom, um livro muito assim, objetivo, né? Escrito no final, vamos dizer, na época do terrorismo cultural, e logo depois ele falece. Ele falece, né? Com 78 anos, né? E faz uma grande homenagem a Carpot. Escritores de esquerda do Rio de Janeiro resolvem fazer uma grande homenagem a Carpot logo depois da morte dele, em 1978. E aí o Wise e Calado, que eram os promotores dessa homenagem, companheiros de jornalismo de Carpot, entrevistaram o Alceu Moroso Lima. Entrevistaram e pediram, ele tem uma longa entrevista que eu acho muito interessante, que é